Quem foi Aleister Crowley? Por que ele é considerado um dos maiores magos do século XX? E qual a sua relação com práticas consideradas não só místicas, mas satânicas? Diz que ele tenha conseguido abrir um portal para outra dimensão e feito contato com seres extragalácticos. Será que isso é verdade? A resposta a esta e outras perguntas é o cerne desse vídeo, que vai levá-lo a conhecer uma das figuras mais emblemáticas do último século. Edward Alexander Crowley, o reverenciado Aleister Crowley. Considerado um mago pela comunidade esotérica, Crowley, que nasceu no berço de uma família abastada em Royal Leamington Spa, em Warwickshire, Inglaterra, em 12 de outubro de 1875, é uma personalidade envolta não só em mistérios, como também em controvérsia. Tudo isso devido às suas práticas e crenças religiosas, que envolviam diversos elementos contrários aos padrões da sociedade europeia, especialmente a parte mais conservadora, que era formada pela maioria. Devido a uma educação bastante rígida e também por ter estudado em colégios e faculdades de renome, Aleister não só foi um personagem na história, mas também um intelecto com ideias avançadas e, diga-se de passagem, atrevidas e imorais para a sua época. Mas era a maneira que ele via o mundo. É comum pessoas com traços psicológicos diferenciados durante a vida adulta tenham histórias de violência ou abuso doméstico ocorrido na infância. Mas esse não foi o caso de Aleister. Ele, apesar de ter tido um pai rígido e sistemático, que aliás faleceu quando Aleister tinha ainda 11 anos de idade, nunca foi revoltado com ele. Pelo contrário, via-o como herói e como um amigo. Porém, perdê-lo deu ao futuro de Aleister um aspecto completamente avesso do que poderia ter sido. Ele nunca aceitou a morte do pai e passou a desacreditar dos preceitos religiosos aos quais Edward Crowley sempre priorizou. A morte de Crowley acabou moldando o que o filho um dia viria a fazer. O relacionamento com a mãe era um pouco conturbado. Há relatos de que ela não gostava do filho e frequentemente usava termos chulos com a intenção de humilhar o menino. Era comum, por exemplo, Berta, sua mãe, chamá-lo de besta, em referência ao diabo. Seria esse um motivo para os seus interesses futuros? Sendo ou não, ele acabaria usando esse apelido futuramente em sua vida. Chegaremos lá. Os pais de Aleister eram cristãos evangélicos devotos. Edward Crowley, o pai, era um pregador itinerante dos Irmãos Exclusivos, uma ramificação fundamentalista dos Irmãos de Plymouth. Rigoroso em sua fé, Edward lia a Bíblia diariamente para a família, um ritual que influenciaria profundamente Aleister, embora de maneira inesperada. Quando garoto, ele foi educado em boa parte na escola preparatória de Ebor, em Cambridge, onde enfrentou a severidade de um ambiente escolar regido pelo reverendo Henry Darcy Champney, a quem ele descreveu como sádico. Essas experiências moldaram o jovem Crowley, fomentando seu desprezo pelo autoritarismo religioso e pavimentando o caminho para sua futura rebeldia e exploração do ocultismo. Aos 11 anos, Crowley perdeu o pai, que morreu devido a um câncer na língua em 1887. Crowley chegou a sofrer com albuminúria, uma condição patológica que afeta a quantidade de albumina presente na urina e que pode causar inchaços nos tornozelos, mãos, barriga e rosto, mas não se sabe se foi em decorrência da morte do pai. De qualquer forma, foi afastado da escola por isso e passou a receber educação em casa. O tempo e as atitudes dos clérigos que administravam os colégios onde estudou tornaram Aleister cada vez mais cético em relação ao cristianismo, apontando inconsistências bíblicas para os seus professores religiosos e destruiu toda a moralidade cristã da sua educação. Ele passou a fumar, a se masturbar e a se encontrar com prostitutas, chegando a contrair uma doença venérea. A família, preocupada, o enviou para viver com um tutor dos irmãos Plymouth, em Eastbourne. Lá,
Alexander fez cursos de química e desenvolveu interesses em xadrez, poesia e escalada de montanhas. Em 1894, escalou Beachy Head antes de visitar os Alpes e ingressar no Clube de Montanhismo Escocês. No ano seguinte, ele retornou aos Alpes Berneses, onde escalou algumas das montanhas da região. Sobre os irmãos de Plymouth, mais tarde Alistair declarou: "Eu cheguei à conclusão de que os irmãos de Plymouth eram uma turma excepcionalmente detestável. Eu queria pecado, um pecado espiritual supremo, mas não fazia a menor ideia de como proceder." Aliás, foi em 1895 que ele resolveu mudar o seu nome de Edward para Alistair. Segundo o próprio Crowley disse, por muitos anos ele odiou ser chamado de Alec, que era outro apelido pelo qual sua mãe lhe tratava. Ele queria ter um nome mais forte, que atendesse a certos critérios, como nas poesias. Então, ele encontrou em Aleister Crowley o nome perfeito para suprir isso. E parece que deu certo. O agora chamado Aleister Crowley, apesar do seu dinheiro, não era o tipo de ficar parado, esperando as coisas acontecerem ou que os outros fizessem por ele. Estudou filosofia, literatura inglesa, foi presidente do clube de xadrez e até considerou tornar-se um enxadrista profissional. Crowley também abraçou seu amor pela literatura e poesia, particularmente as obras de Richard Francis Burton e Percy Bysshe Shelley. Muitos dos seus poemas apareceram em publicações estudantis como The Granter, Cambridge Magazine e Cantab. Além do mais, não largou seu hobby como montanhista e entre os seus feitos foi escalar Monk, nos Alpes suíços, sem um guia. Ele chegou a ter reconhecimento na comunidade de montanhismo alpino. Em dezembro de 1896, Crowley teve a sua primeira experiência religiosa marcante, a partir da qual ele começou a pesquisar sobre ocultismo e misticismo. Em 1897, começou a ler brochuras de alquimistas, obras místicas e tratados de magia. Em outubro daquele ano, uma doença rápida, mas séria, o fez refletir sobre a mortalidade e a futilidade de toda a atividade humana, ou pelo menos a futilidade da carreira diplomática que ele havia considerado antes. Nesse instante, Aleister decidiu devotar-se de corpo e alma ao ocultismo. Largou Cambridge sem conquistar diploma algum e foi atrás dos seus sonhos. No final de 1898, durante uma estadia em Zermatt, na Suíça, Aleister Crowley conheceu o químico Julian L. Baker, com quem compartilhou um profundo interesse pela alquimia. Esse encontro revelou-se marcante, pois ao retornar à Inglaterra, Baker apresentou Crowley a George Cecil Jones, seu cunhado e integrante da Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade ocultista de grande influência. A Ordem Hermética da Golden Dawn foi uma sociedade secreta de curta duração, mas influente, fundada em 1889 por 3 mestres maçons de grau 33, S. L. MacGregor Mathers, W. Westcott e W. R. Woodman. Os ex-alunos da Golden Dawn incluíam pessoas como o poeta W. B. Yeats, o romancista Bram Stoker, criador do mais famoso vampiro, Drácula, o dramaturgo Arnold Bennett, o médico missionário e cientista Robert William Falcon e o autor Sir Arthur Conan Doyle, criador do emblemático Sherlock Holmes. Logo, Crowley foi iniciado na Ordem Exterior da Aurora Dourada em 18 de novembro de 1898. Foi nesse ritual que Crowley adotou o lema mágico Frater Perdurabo, que significa perdurarei até o fim, selando seu compromisso com a busca esotérica. Naquela época, Aleister Crowley mudou-se do Cecil Hotel para um luxuoso apartamento próprio em Chancery Lane. Crowley também acabou comprando a icônica mansão Boleskine, às margens do Lago Ness, na Escócia. Fascinado pela cultura local, passou a usar trajes tradicionais escoceses, autoproclamando-se Lord Boleskine, mesmo em visitas formais a Londres.
A essa altura dos acontecimentos, Crowley já havia adquirido conhecimentos suficientes envolvendo magia e rituais cerimoniais, alquimia e outras práticas esotéricas. Afinal, sua dedicação à ordem, enquanto foi membro ativo e, ainda melhor, convivendo com a cúpula da organização, deu a Alistair o que ele precisava para seguir o seu caminho e fundar a sua própria religião. Enquanto a Aurora Dourada enfrentava turbulências, Alistair ia construindo seu objetivo. Meio que desafiando as normas da época, ele começou a dar formas à sua visão espiritual. Mas isso ia tornando uma figura cada vez mais controversa e excêntrica. Em 1904, por exemplo, ele alegou ter recebido instruções diretas de uma entidade chamada Aiwass. Era um ser incorpóreo, nas palavras do próprio Alistair. Aiwass teria se contactado com Crowley durante sua lua de mel com sua esposa Rose Kelly no Cairo, Egito. Ao mesmo tempo, o casal não se afastou de suas práticas esotéricas. Durante um ritual conduzido por Crowley para invocar sílfides, elementais do ar, Rose surpreendeu ao afirmar que estava sendo usada como canal para o deus egípcio Horus. Através dela, Horus transmitiu instruções precisas para um ritual de invocação. Crowley, então, deu início ao seu livro Liber Alver Legis, ou Livro das Leis, e, segundo ele, Aiwass o teria instruído na escrita deste livro durante 3 dias. Sua primeira e única identificação como tal está no capítulo 1. Eis que é revelado por Aiwass, o ministro de Hur-Pa-Kerut. Hur-Pa-Kerut é mais comumente referido para a transliteração grega Harpócrates, que significa Horus, a criança, a quem Crowley considerava a divindade central dentro da cosmologia telêmica, referente à religião fundada por ele. No entanto, Harpócrates também representa o eu superior, o sagrado anjo guardião. Essa obra apresentava-se como uma escritura sagrada do novo Aion, a Era de Aquário. O texto continha leis e liturgias mágicas que, na perspectiva de Crowley, anteciparam eventos globais de grande importância, como as 2 grandes guerras mundiais. Anos depois, em 1936, em seu livro O Equinócio dos Deuses, que, entre outras coisas, dá uma explicação sobre quando ele escreveu o Livro das Leis, Crowley descreveu como foi o seu encontro com Aiwass. A voz de Aiwass veio aparentemente por cima do meu ombro esquerdo, no canto mais distante da sala. Parecia ecoar em meu coração físico de uma maneira muito estranha, difícil de descrever. Percebi um fenômeno semelhante quando estava esperando por uma mensagem carregada de grande esperança ou pavor. A voz era apaixonadamente derramada, como se Aiwass estivesse alerta sobre o limite de tempo. A voz era de timbre profundo, musical e expressivo. Seus tons solenes, voluptuosos, ternos, ferozes ou qualquer outra coisa que se adequasse ao humor da mensagem. Não baixo, talvez um tenor rico ou um barítono. O inglês era livre de sotaque nativo ou estrangeiro, perfeitamente puro de maneirismos locais ou de casta, portanto, surpreendente e até mesmo estranho à primeira vista. Tive uma forte impressão de que o orador estava realmente no canto onde parecia estar, em um corpo de matéria fina, transparente, como um véu de gaze ou uma nuvem de fumaça de incenso. Ele poderia parecer-se com um homem alto e moreno, na casa dos 30, bem vestido, ativo e forte, com o rosto de um rei selvagem e os olhos velados para que o seu olhar não destruísse o que viam. O traje não era árabe, sugeria a Assíria ou a Pérsia, mas muito vagamente. Não dei muita importância a isso, pois para mim, naquela época, Aiwass era um anjo, como eu costumava ver em visões, um ser puramente astral. Aiwass, que Crowley posteriormente identificou como uma manifestação de seu santo anjo da guarda, ou eu superior, transmitiu a essência da nova lei. Faze o que tu queres, há de ser o todo da lei.
Complementando essa máxima vinha a frase: amor é a lei, amor sob vontade. Essa verdadeira vontade, ou telema, referia-se a um estado de alinhamento pleno entre o indivíduo e as forças que o movem, implicando responsabilidade e sabedoria, em oposição à libertinagem ou indulgência sem propósito. Crowley diferenciava enfaticamente liberdade sábia de excessos irresponsáveis, como destaca em uma de suas citações: o tolo bebe e se embebeda. O covarde deixa de beber. O homem sábio, valente e livre, bebe e glorifica o Deus Altíssimo. Assim, o livro da lei não apenas consolidou a filosofia de Telemann, mas também se tornou o alicerce de toda a obra mística e mágica de Crowley, definindo sua posição como uma das figuras mais controversas e influentes do ocultismo moderno. Os livros sagrados de Telemann são uma compilação dos mais importantes livros escritos por Aleister Crowley entre 1907 e 1911, que resultaram na fundação de uma nova religião, ou filosofia, em nova esfera, distante do eixo principal em torno do qual revolve-se a vida espiritual judaico-cristã. Nesse sentido, Telemann pode ser caracterizada não apenas como uma religião secular, mas também como uma ética filosófica. A obra se subdivide em 14 livros sagrados. Contudo, no livro Magia, na Teoria e na Prática, Aiwass é firmemente identificado por Crowley como o Diabo, Satanás e Lúcifer, cujo emblema é Baphomet. Essa afirmação é feita enquanto Crowley está discutindo o diabo. Depois de explicar que o diabo não existe, ele continua esclarecendo suas declarações, explicando que o diabo é, na realidade, um rótulo para o Deus de qualquer povo que alguém não gosta. E esse fato levou a tanta confusão de pensamento sobre o assunto que Crowley preferiu não dar mais explicações. Essa postura garantiu a Crowley a reputação de herético, especialmente porque ele utilizava elementos religiosos tradicionais em contextos ritualísticos que muitos consideravam blasfemos. Para muitos que se aproximavam da Telemann, os rituais pareciam assustadores. Apesar de chamar a atenção de muitos seguidores na época, nem todo mundo conseguia continuar. Há um outro relato bastante estranho em torno de Aleister Crowley, que é o seu encontro com uma entidade denominada Lam, que não seria humana e nem espiritual, mas sim de outro planeta ou dimensão. Tudo leva a crer que Crowley conseguiu abrir um portal pelo qual não só teve a possibilidade de ser contatado por Aiwass, como também por este ser, cujas características levam a crer que teria sido um Grey, uma das raças extraterrestres mais comuns atribuídas pela ufologia mundial. Ainda em 1918, o ocultista realizou um ritual de magia sexual conhecido como o Trabalho de Alma Lantrar, com uma de suas discípulas, chamada Soror Ahita. Durante esse ritual, eles teriam aberto um portal nos espaços interdimensionais entre as estrelas, permitindo que uma entidade chamada Lam entrasse no plano físico. Este evento não apenas marcou a conexão com Lam, mas também deu origem à ideia de que esse portal, em expansão, poderia facilitar o acesso de outras entidades, muitas das quais seriam interpretadas como responsáveis por relatos modernos de contatos com OVNIs e extraterrestres. Crowley acreditava que Lam era a alma de um lama tibetano falecido, originário da mítica região de Leng, situada entre a China e o Tibete. Lam, segundo ele, tinha a missão de continuar o trabalho iniciado por Aiwass, a entidade que ditou o livro da lei a Crowley anos antes. Crowley chegou a fazer um retrato de Lam, descrevendo-o com características que lembram os modernos Greys dos relatos ufológicos. Ele afirmava que a contemplação desse retrato poderia facilitar o contato direto com a entidade. Aleister Crowley morreu no dia 1º de dezembro de 1947, na cidade costeira de Hastings, na Inglaterra, aos 72 anos de idade. A causa oficial de sua morte
foi insuficiência cardíaca e complicações relacionadas à bronquite crônica e à asma, condições que o acompanhavam há anos. Crowley também enfrentava sérios problemas de saúde decorrentes do uso prolongado de drogas, que ele havia começado a usar inicialmente como tratamento para sua asma. O mais intrigante nisso tudo é saber que o legado de Crowley ainda está vivo, espalhado em diversas organizações e mentes bizarras em todo o planeta.